Laveza TV, mais uma edição do programa Jogada do Marketing, um programa que une o universo do esporte e do marketing para você. Essa primeira temporada super especial que a gente está gravando aqui no Shopping ABC, com o apoio da MG Signs e toda a produção da Five Media. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são os eventos esportivos como armas de negócio, mas principalmente vamos falar sobre o tênis e como o tênis ajuda nessa parte. E para falar sobre isso, estou recebendo aqui um grande amigo, Rodrigo Pavão, CEO da Pavão Tênis. Tudo bom, Rodrigão? Tudo bem, Luciano? Prazer participar do Jogada de Marketing. Bom, vamos começar falando da Pavão. Conta um pouco pra gente o que é a Pavão Tênis, de onde veio a ideia de montar a Pavão? Então, a minha história com tênis começou muito cedo, com 7, 8 anos jogando, e aí, naturalmente, quando a gente para de jogar profissionalmente, vem a ideia de construir uma escola de tênis, uma academia de tênis que a gente possa levar o tênis para mais pessoas. E aí surgiu a Pavão Tênis, foi em 2003, a gente surgiu aqui em Santo André, a Pavão Tênis. E já estamos completando aí 23 anos aqui na cidade de Santo André. Você jogava profissionalmente? Joguei Jogou? profissional durante alguns anos, né? Então viajei aí no circuito, foi a minha paixão desde de novo, era isso que eu queria, né? Então acabei jogando no circuito profissional, trabalhei com tênis na Europa, em Barcelona, e aí chegou o momento de vir para a região do ABC, que é da onde eu nasci, criei, fui formado e aí fundei a Pavão Tênis. Hoje, qual é a estrutura da Pavão? Porque a gente fala, obviamente, do tênis, mas também tem o beach tênis. Conta um pouco da estrutura da Pavão pra gente. A Pavão Tênis conta com uma estrutura com 4 quadras, sendo 3 de tênis e uma de beach, né? O beach a gente, recentemente, com o crescimento da modalidade, pós-pandemia, a gente montou a quadra de beach. Mas o forte acaba sendo mesmo o tênis, onde a gente tem mais de 10 professores que ministram as aulas. E hoje a gente tem muitos praticantes de tênis, né? A gente vê aumentando cada vez mais, né, Pavão? Na verdade, o tênis é um esporte centenário, né? Tem toda a tradição do tênis, mas recentemente, 20 anos atrás, a gente teve o nosso número 1 do mundo, o Guga. A partir dali, Luciano, o tênis começou a ficar popular, vamos dizer assim, né? Dentro de uma classe social, assim, que ainda é diferenciada do tênis, mas o tênis cresceu demais. E recentemente, com a pandemia e com o fenômeno João Fonseca, que a gente está vivendo bem, o tênis está em alta, é um esporte muito... As pessoas que estão praticando estão trazendo muito benefício para a saúde, né? Além da saúde mental, que a gente fala muito, o tênis é um esporte que exige muita concentração, muita disciplina, muito foco. E isso faz com que as pessoas acabam praticando e não param mais, porque é um esporte que você pratica com 70 anos, com 80 anos, e você pode começar a praticar com 3 anos de idade. Então... Não, e a gente vê o interesse pela modalidade, né? Minha filha tem 14 anos, fica me pedindo toda hora, eu te falo isso, que ela quer treinar tênis, quer conhecer mais sobre o tênis. É uma modalidade que também está chegando muito no jovem, né? Com certeza, com certeza. Hoje o número de crianças praticando tênis é muito grande. Crianças de 5, 6 anos que são fã do João Fonseca, que estão querendo assistir, né, o Alcaraz, número 1 do mundo, Sinner. Então, assim, hoje a mídia e o crescimento da modalidade e é mundial. Os estudos dizem que hoje é um dos esportes que mais cresce, né? É o tênis. Então, Europa, Estados Unidos, o tênis está em alta geral. Sem contar que para a saúde é um esporte que só depende de você, cada um vai no seu ritmo. Então a gente tem pessoas, eu tive operação, estou sedentário, eu nunca pratiquei esporte. Começa tênis e cada um vai se desenvolvendo de acordo com o seu ritmo. Lá na Pavão também tem aulas de tênis. Exatamente, a gente é especialista em aulas para iniciantes, para quem quer começar no esporte, a gente tem professores que trabalham só com o público iniciante. Então todos os dias a gente recebe tanto criança quanto adulto para começar a praticar tênis. Vamos falar de uma outra coisa importante, que vocês também fazem muitos eventos corporativos, né? Então você que tem uma empresa, ou você é uma agência, tem um cliente, você pode produzir e realizar um evento dentro da Pavão, né? Exatamente, acho que a plataforma de eventos, né, com a estrutura que a Pavão tem, além de 4 quadras de tênis, a gente conta com restaurante, com pilates, com um espaço de fisioterapia. Então nesse espaço a gente cria vários eventos. Toda semana está acontecendo eventos corporativos, eventos para o público do tênis, evento para o público geral, então lançamento de marcas, tanto de concessionárias de carro, parte médica, parte de indústrias farmacêuticas. Então, semanalmente a gente realiza eventos corporativos onde você ativa a sua marca, onde você cria relacionamento entre o cliente, entre as marcas. Então, hoje o tênis é uma plataforma muito rica para se realizar eventos. Era isso que eu ia falar.
Quando a gente fala do tênis, a gente pensa num esporte que é muito associado ao relacionamento e a negócios. A gente vê isso até nos grandes circuitos, são as grandes marcas, né, que patrocinam o Grand Slam, os grandes campeonatos. Na prática, o que o tênis oferece que os outros esportes não conseguem entregar para esse ambiente mais corporativo, na tua opinião? Posso dizer que, assim, a questão do network, o público que está lá, que se envolve com o público com o tênis, é um público diferenciado, um público que acaba sendo líder nas suas empresas, nas suas companhias. Isso acaba gerando um grande network. Quem se encontra em eventos de tênis acaba fazendo grandes conexões e levam isso para os seus negócios. Então a gente presencia isso. É o meu meio, eu vivo isso constantemente. Recentemente está tendo um torneio em São Paulo, o Roland Garros Júnior. A gente estava lá, grandes marcas, né, patrocinam. Estou indo para os Estados Unidos agora no mês de abril, para evento, para torneio. Então, assim, as ativações acabam acontecendo bastante. O diferencial, Luciano, que a gente percebe é que as conexões geradas através daquele evento de tênis acabam perdurando muito tempo. Então, assim, já acaba associando. Encontrei tal pessoa em tal empresa num evento de tênis que eu tive em tal lugar. Ali marca e ali começa o início de um relacionamento que acaba gerando negócio, acaba gerando outras coisas além disso, né? Falando até sobre isso, esses eventos corporativos que a gente está dizendo não são eventos simplesmente que você pode fazer para o seu público interno, pode fazer para o público interno, para o colaborador ou para os seus clientes, para os seus prospects. Aí você pode perguntar assim, mas eu não jogo tênis, né? Como é que a gente vou fazer um evento se eu não jogo? Como que dá para fazer esse evento? Fala isso aí para gente. Essa é uma pergunta super válida que a gente escuta bastante e que na prática, quando a gente realiza o evento para quem não é do tênis, todo mundo sai surpreendido, todo mundo sai com a experiência muito legal. Nossa, eu pratiquei tênis, eu nunca imaginei que eu ia jogar. E todo mundo sai jogando tênis naquela experiência. Então, as práticas, as dinâmicas que é feito dentro do evento são feitos justamente para que a pessoa consiga praticar o tênis, mesmo nunca ter tido essa experiência. Através do quê? Através de um método específico que a gente realiza no evento, onde as vivências são colocadas de maneira gradativa. As pessoas vão ter ali as raquetes, as bolas e vão estar convivendo e praticando em espaços reduzidos. Então, a gente acaba fazendo eventos, muitas vezes, em estacionamento de mercado, em estacionamento de shoppings, em alamedas de shopping. Então, é possível fazer em espaço reduzido, você fazer um workshop, uma clínica de tênis para todo mundo ter ali o primeiro contato com a modalidade. Ou seja, dá para fazer o evento dentro da empresa, não precisa necessariamente ser na Pavão, dá para você levar o evento, a experiência do tênis para dentro da empresa. Exatamente, eu participei das Olimpíadas do Rio de Janeiro na organização e eu era responsável por ativação de mini tênis dentro dos centros do Rio de Janeiro, dentro de lugares de grande fluxo, onde a gente colocava um tapete, praticamente com a quadra de tênis, uma mini rede e as raquetes eram disponibilizadas para todo mundo vivenciar ali a modalidade. Então, assim, o tênis pode ser colocado em qualquer lugar, não precisa ter uma quadra de tênis. Então, é muito normal hoje a gente ter tênis dentro das escolas, onde você acaba fazendo ativações dentro de ginásio. Então, o evento acontece em qualquer lugar que não seja só numa quadra de tênis. Como que dá para a gente transformar uma simples partida de tênis em uma experiência estratégica de networking para executivos? Dá para a gente pensar num método, ou seja, como que a gente trabalha a organização daqueles times para criar esse networking, o treino, a vivência com a bola? Dá para ter um método para aquela partida de tênis virar mais do que uma partida? Dá sim. Apesar do tênis ser um esporte individual, a gente, através de vivências, a gente acaba fazendo umas dinâmicas que são por equipes, onde a gente cria uma equipe, cada um cria a sua equipe, a gente coloca o capitão, o líder de cada equipe e a gente monta uma equipe, por exemplo, de 6 jogadores. E aí eles escalam os jogadores que vão fazer aquela partida de dupla. Aí jogam alguns pontos, depois troca, então faz a substituição. Então vai se compondo um espírito de equipe e uma tomada de decisão, que é o que a gente mais vê no tênis. Por que é o esporte que muitos líderes mundiais praticam tênis, grandes empresários? Por causa da tomada de decisão, é muito rápido, né? Um jogo de tênis, Luciano, você tem que tomar decisão muito rápido. É um jogador sozinho dentro da quadra, em que ele tem que saber a estratégia que ele vai fazer, o que ele vai jogar ali de melhor no jogador adversário, o que ele vai fazer para ganhar a vantagem. Então, a tomada de decisão, em milésimo de segundo, você acaba de jogar um ponto, você acaba de jogar bem, daqui a pouco você já tem que estar jogando outro ponto de novo. Foi só apenas um ponto. E é você sozinho. Então, a gente vê que a tomada de decisão tem que ser feita muito rápida, muito cirúrgico, né? E muito estratégico. Então, é isso que define
um diferencial para os líderes estarem praticando tênis. Eles comentam muito, né, no Não é dia a só o dia. aspecto de saúde física, mas também do mental. Da parte mental, realmente. A gente recebe muitos comentários de quem pratica tênis, os grandes líderes falam da importância de ativar o cérebro numa partida de tênis para depois ele ativar nos negócios dele, em grandes decisões que ele toma. Então, em eventos corporativos que a gente estava comentando, acontecem várias dinâmicas que a gente cria estratégia de cada time, monta a sua estratégia e a gente vai para a quadra. Vai para o jogo, volta, valida em reunião em grupo e vamos mudar agora a situação do jogo. O jogo mudou a regra, o jogo mudou o formato, mudou os jogadores. Um trocou, o outro trocou. Então a gente vai fazendo isso no próprio evento. E quando a gente fala também, eu acho que de preparo e resiliência, porque tem partidas de tênis que são longas, né? Exatamente. E você não pode perder nem o foco, nem aquela resiliência do conquistar aquele ponto. Como que é isso quando a gente fala de partidas longas, né? A gente tem recordes aí de jogos de 5 horas de duração, Caramba. né? São jogos extremamente disputados desde o primeiro ponto. Então, assim, o nível de atenção, nível de concentração, parte física, parte técnica é alta desde o começo. Esses são atletas que são muito trabalhados, né? São muito treinados, tanto a parte física, técnica. Mas o principal do jogo de tênis, a gente fala, é o trabalho mental. É o quanto esse atleta tem a resiliência de aguentar essa duração dessa partida longa. O quanto ele tem, vamos falar assim, resistência para ficar ali, tanto no momento ruim, quanto no momento bom, né? Então, quanto ele consegue administrar e resetar, que a gente fala, né? Recomeçar de novo, ponto a ponto, acreditar. Então, isso que faz o jogador ficar 3, 4 horas jogando um tênis de altíssimo nível, né? Eu já tive assistindo uma partida entre os melhores jogadores do mundo, em que a gente fica ali quase 4 horas vendo eles jogar e fala como eles estão competindo em grande nível, como eles estão depois de 4 horas e meia, 35 graus, os caras estão jogando esse tênis, mas eles conseguem pelo tipo de preparo que é feito. E é legal como o público acompanha isso, né? Acompanhando essas 4 horas ali. Antes de a gente ir para o nosso intervalo, para quem está em casa e de repente ainda não começou a jogar tênis, vai lá na Pavão, vai começar a ter aulas. Em quanto tempo a gente começa a falar, pô, estou conseguindo jogar um pouquinho? Essa é uma pergunta muito comum, né? Hoje em dia todo mundo quer os resultados muito rápido das coisas, né? A gente entende que o tênis é o processo mais longo, é um esporte mais difícil que tem para praticar, né? Então vários atletas já me falaram, várias pessoas, é o esporte mais completo. A gente falou um pouquinho da ativação da cabeça, da parte física, parte técnica. E para aprender, para você estar praticando tênis e poder jogar de uma maneira, a gente entende que leva de 6 a 9 meses de aprendizado. Então, o nosso método de ensino, o método que a gente adota é baseado nas maiores escolas do mundo e a gente leva uma progressão aula a aula, mês a mês, para que a pessoa no 6º, 7º mês ela esteja com todos os golpes, com todas as empunhaduras, com todas as posturas corporais, para que ela possa praticar tênis de uma maneira saudável e que também, né, não se machuque, né? Porque a gente sabe que jogar tênis, que é um esporte muito técnico, de forma errada, sem técnica, e você aprender assim, aleatoriamente, corre riscos de você gerar algumas lesões, principalmente ombro, cotovelo, que usa bastante no tênis, né? Muito legal. Bom, a gente vai para o nosso intervalo comercial e a gente volta com o Pavão falando um pouco mais sobre como as marcas podem utilizar o tênis a seu favor. Não saia daí que a gente volta já.
Primeiro, você nem ligava. Depois, entrou na torcida. Agora, veste a camisa. Junte-se à nossa torcida há 30 anos. Venha fazer parte dessa festa, conferindo nossas atrações interativas, troca de figurinhas e muita diversão para os apaixonados por futebol. Esperamos você na Praça de Eventos do Piso 1. Shopping ABC. 30 anos contando nossas histórias. Com o programa Jogada do Marketing pela Vesa TV, trazendo o melhor do universo do marketing esportivo para você. Bom, como você sabe, no segundo bloco a gente traz um giro de notícias. Roda aí. AutoZone acelera a presença no automobilismo e renova parceria com o João Barion para 2026. A marca fortalece a atuação no Drift e passa a apoiar a equipe completa no Ultimate Drift Brasil. E o COB repassa 20 milhões do patrocínio da Caixa às confederações através do POP. Parceria comercial do COB é a primeira a participar do Programa Olímpico de Patrocínio. Essas e outras notícias você pode acompanhar dentro do portal ABC da Comunicação. São mais de 40 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação, com uma editoria específica de marketing esportivo, o nosso Jogada do Marketing. Bom, vamos voltar aqui, Pavão, porque a gente estava falando sobre a questão dos eventos corporativos. Na sua opinião, quais são os principais objetivos das empresas ao investir nesse tipo de evento? É branding, é relacionamento, vendas, cultura interna? O que você vê que está funcionando de melhor? Ou as empresas usam para tudo isso? Vamos lá, a gente faz bastante evento corporativo, a gente acaba pegando muito um briefing com as empresas para entender direitinho qual que é o objetivo. A gente entende que a maioria acaba fazendo um pouquinho de relacionamento e, lógico, buscando vendas, né? Mas no fim de todo o processo, acaba sendo algo que gera um retorno 360 para a empresa, né? Então, o pós-evento acaba sendo marcante, a questão de você relacionar o tênis, uma modalidade que gera muito respeito, uma modalidade muito diferenciada, junto com o evento e junto com a marca, traz um selo de credibilidade que perdura. E aí a gente vê que as empresas acabam tendo benefícios que vão de todas as áreas, posso dizer assim, né? Você já presenciou negócios ou parcerias relevantes surgirem dentro da quadra? Já. Imagino que já deve ter visto isso. Algumas. Venda de imóveis, de carro, de compras de sociedades de empresas, né? Então é muito comum isso, o network está muito presente, né, no dia a dia da Pavão Tênis, por exemplo, que é uma academia que a gente vive ali o dia a dia, a gente vive ali o cliente que sente a paixão, né, que eu trouxe ali para a academia. Então, assim, o network faz parte do dia a dia de quem pratica tênis, seja num hotel que vai assistir um grande evento esportivo, acaba sempre gerando. Então, assim, semanalmente a gente escuta muito network. Recentemente a gente escutou um de venda de apartamento. Ah, então você trabalha em tal construtora, você faz isso, faz aquilo, é isso que eu estou buscando, então daqui a pouco já foi ver, deu certo o negócio. Então é muito comum, e isso dentro de uma quadra de tênis, porque se acaba uma partida de tênis, né, Luciano? A gente acaba cumprimentando o adversário, a gente sai para tomar um café, tomar uma bebida. Então, assim, é muito comum as coisas. E aí, como você trabalha com que área? Qual que é a dor que você está tendo na sua empresa? Que área, segmento que você atua? E ali a gente acaba vendo e trocando muita experiência e gera muito network, né? Quando a gente fala até sobre as ativações das marcas, óbvio, a gente está falando aqui de eventos corporativos, mas dentro de campeonatos e da própria Pavão, a gente vê muitas marcas fazendo ativação, né? Principalmente marcas de carro, né? Ou de relógio. E a gente vê isso na rede, em volta da quadra. Tem muitos espaços para serem explorados, né? Com certeza. Dentro de um ambiente de quadra de tênis, assim, a gente consegue expor as marcas em vários locais, né? Fundo de quadra, lateral da quadra, você pega a toalha que os jogadores vão secar ali no intervalo, né? O toldo em que eles estão ali no intervalo para sol. Então, assim, as ativações são constantes. A gente tem exemplos de grandes eventos acontecendo, né? O Rio Open foi um exemplo disso, né? O Rio Open tem muitas marcas apoiando, né? A gente está lá todo ano, acompanha lá o crescimento do Rio Open, desde a época com a presença que o Nadal veio há alguns anos, ultimamente o Alcaraz, número 1 do mundo. O número de ativação é enorme. Acho que até os organizadores falam que eles não têm mais espaço
né? As ativações são desde empresa de vinho, rede de hospital, indústrias farmacêuticas, lojas de carro, bancos. Então, a quantidade de empresas e setores que investem no evento é surpreendente, né? Tem o Miami Open, é um outro exemplo muito claro, que empresas brasileiras fazem de tudo para fazer ativações lá. Então, assim, a gente vê cada ano mais empresas fazendo ativações dentro desses Aqui eventos. no Brasil, o principal é o Rio Open. A gente tem algum outro torneio dessa envergadura aqui? O Rio Open, além de ser o principal torneio do Brasil, é o principal evento da América do Sul de tênis, né? Então, é um ATP 500, que é considerado um dos principais torneios do mundo. Então, a gente vê sempre presença de grandes atletas. E aí, além de ser um case de sucesso em evento, é também um torneio de muita credibilidade no mundo, né? Então, o Rio Open, os jogadores querem vir, recebem muito bem no Rio. Então, o Rio Open é um case de sucesso e só vai crescer, porque agora estão planejando um crescimento para o Rio Open nas próximas edições aí. O Brasil teve grandes tenistas, Guga, agora Bia, enfim. O Brasil é um grande país do tênis, Na verdade, a gente não tem essa tradição no tênis. mas né? a gente está buscando isso. Eu digo, comparado até com a América Latina, apesar que a gente viu a Sabatini veio aqui, né, recentemente. Mas o Brasil tem uma força ou é muito ainda individualizado? Hoje, falando em América do Sul, a gente fala muito um tênis forte na Argentina. Na Argentina. E o Brasil, hoje, acho que referência na Argentina, tem 7 jogadores, se eu não me engano, top 100 do mundo. Hoje a gente vive o João Fonseca. Na época do Guga, a mesma coisa, né? A gente tinha o Guga, número 1 do mundo, e a Argentina tinha vários outros jogadores, 20, 30, 50 do mundo. Então, a nível América do Sul, o Brasil não é ainda considerado um grande país. O que você acha que falta para a gente se tornar uma grande potência? O que a gente acompanha tênis e vê no dia a dia, Luciano, falta estrutura, vamos dizer assim, falta quadras, né? Então, comparado com a Argentina, quadras públicas tem muito na Argentina, no Brasil não tem. Então, assim, falta um pouco mais de estrutura, né? E acho que culturalmente um investimento maior. A gente está vendo um movimento crescendo, acho que as entidades, as federações, ao longo desses 20 anos que a gente teve aí a era Guga, que, né, no meio nosso a gente disse que o Brasil não aproveitou muito a era Guga, né? Não dava para ter aproveitado mais tudo que ele representava e que ele conquistou. Com né? certeza, né? Um exemplo disso era a gente ter um número 1 do mundo, com grande mídia, com grande tal, e naturalmente faltou o país inteiro se desenvolver, as entidades, o governo mesmo, né? O país desenvolver cultura e políticas públicas que fizesse com que o tênis viesse a ter depois uma produção, um celeiro de tenistas. E aí agora a gente teve a Bia, fenômeno, né? A Bia foi top 10 do mundo, tal, e semifinalista de Grand Slam, e agora a gente está vivendo um grande momento com a era João Fonseca, né? Até porque a gente falou, né, que tem as marcas que querem investir, não tem espaço no Rio Open, ou seja, acho que falta a gente ajustar um pouco, né? Marcas, patrocínio e tudo isso para que isso possa acontecer. Porque há uma vontade das marcas, o público gosta, então acho que falta um pequeno ajuste para a gente trabalhar aí. Para a gente finalizar, na tua opinião, o que falta para marcas e empresas que ainda não exploram o esporte como uma plataforma de relacionamento, em especial o tênis como uma plataforma de relacionamento? Na sua opinião, qual o maior erro que as empresas cometem ou quais oportunidades elas estão deixando passar? Porque é uma plataforma de esporte, é uma plataforma de negócios, é uma plataforma de relacionamento. Você não acha que algumas empresas estão deixando passar essa oportunidade? Eu acho que ainda não tem a informação. Eu acho que assim, eles desconhecem as formas de poderem patrocinar um atleta, um torneio interno de um clube de tênis, uma academia, umas plataformas de rede social. Então, assim, as empresas que estão saindo na frente, estão investindo, e é um número grande de empresas, está tendo um resultado muito grande e não consegue depois se desligar do tênis porque o retorno é muito grande. Então, a gente falou banco, empresas de investimento, laboratórios. Acho que a conexão é tão perpétua, ela continua por muito tempo, que... É algo que se inicia e não acaba ali, né? Não acaba, abre muitas portas, né? Muitos relacionamentos com o público direto, com o público indireto. Então, assim, as oportunidades,
Dentro, por exemplo, da Pavão Tênis, você põe espaço para colocar dentro do fundo da quadra, dentro da lateral, dentro de uniforme de professores, né? Dentro de patrocinar um evento, dentro de você fazer um squeeze, um kit para entregar para um cliente, para um tenista que está jogando, desde você fazer ativação para que ele possa vivenciar ali a marca, né, degustação de produtos. Então, assim, as possibilidades são muito grandes e as empresas que estão saindo na frente, estão tendo essa iniciativa, estão tendo bons ganhos. Então, para quem ainda não conhece, acho que vale a pena se informar, saber as possibilidades, porque são inúmeras as possibilidades de ativações de marcas que tem dentro do universo do tênis. É isso que eu acho que é importante falar, até para você que é do marketing de uma empresa ou de uma agência, entender e saber como que você pode utilizar o tênis como uma plataforma, não só de esporte, mas de relacionamento e negócios. De fato, é transformador, isso se transforma em vendas, ajudam as marcas, né, como plataforma de marca também. Eu acho que tem uma série de coisas que é possível você explorar por meio do tênis. E é um esporte que cresce cada vez mais entre os executivos, a gente percebe isso, a gente vê na própria Pavão, né? A gente tem vários amigos do mercado publicitário que estão indo jogar tênis, para praticar o tênis, e enfim, a gente pode dizer que você com certeza vai ter um retorno, não só de saúde, de cabeça, mas também de marca. Pavão, último recado que você queira dar aí, a gente está chegando ao final do nosso programa, para quem ainda não praticou o tênis, dá para ir lá na Pavão, conhecer, praticar, fazer uma aula, fala um pouquinho aí para gente. Legal, obrigado primeiramente pelo convite, é uma honra participar do programa. Eu sou apaixonado por tênis, trabalho o dia a dia oferecendo essa oportunidade para as pessoas poderem conhecer essa modalidade tão fascinante. Quem vivencia isso na prática, quem entra dentro de uma quadra de tênis, se associa um pouquinho à vida. Ali é um momento de você estar com foco, né? Diante de tantas informações que a gente tem hoje no mundo, é uma oportunidade de você conectar realmente com você mesmo. Então aproveita a oportunidade, vivencia o tênis, vai fazer uma aula de tênis, você vai realmente perceber o quanto ele tem conexão com a própria vida. A gente ali acaba comparando com o nosso dia a dia. Momentos bons, momentos ruins, momentos que a gente precisa ter mais foco, e o tênis ajuda a gente realmente a sentir essa presença. Então é o recado que eu queria dar, vivencie o tênis que você não vai se arrepender. Bom, eu quero agradecer demais a tua presença. A gente está preparando aí algumas coisas na nossa comunidade, né? Já falando. Vamos O fazer. pessoal vem pedindo para a gente fazer o ABSecon Cup de tênis, a gente precisa pensar sobre isso. Mais alguns recadinhos importantes. Para você que é gestor de marketing de uma indústria, vem aí o Marketing para Indústrias promovido pela ABSecon, um super evento focado aí na área de marketing e comunicação para as indústrias. Acesse eventos.absecon.com.br que você vai poder acessar o site específico do evento. E também, né, não podemos deixar de falar que vem aí a próxima edição do Prêmio ABC, um prêmio muito bacana que a gente faz todo ano, cresce a cada ano. Agradecer a todo mundo que participa. Então fique ligado nas redes sociais do Prêmio ABC, que tem muita novidade surgindo por aí. Agradecer demais a sua audiência, agradecer ao Shopping ABC, que sempre é o nosso anfitrião aqui nessa temporada do Jogada do Marketing, a produção da Five Media e o apoio da MG Science. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais do universo do marketing esportivo para você. Até lá!